intoxicação alimentar em cães e gatos pode ocorrer por diversas causas, seja por produtos que os próprios tutores oferecem, seja por acidentes ou até mesmo, infelizmente, por atos criminosos. Quando falamos de intoxicação alimentar em pets, precisamos, antes de tudo, orientar os nossos clientes a respeito das boas práticas e como evitar que isso aconteça. Para falar sobre o tema e esclarecer como devemos agir frente a esses quadros, hoje vamos bater um papo com a doutora Carla Mayon, médica veterinária especializada em nutrologia. Eu sou Jade Petronilho, médica veterinária e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart, e esse é um conteúdo original VetSmart. Carla, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Oi, Jade, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, e de um tema tão importante, tão atual, né? Acho que mais do que nunca falarmos sobre a intoxicação aí nos nossos pets se tornou hiper importante, né? Mais do que nunca. Então, bora lá, tem um monte de coisa para contar para vocês. Muito bom. Carla, pela sua experiência, quais são os principais vilões que podem provocar intoxicação alimentar nos pets? Bom, são vários os compostos que são possíveis aí de intoxicar os nossos pets. Vale lembrar que a maioria tem metabolismo hepático e renal, e se eles não são bem aceitos, se eles intoxicam, essas vias de excreção e de metabolização podem ficar comprometidas. E existem várias fontes para esses compostos, tanto alimentares, como plantas, alguns compostos químicos. Então a gente tem que ficar de olho realmente nessa lista, porque o nosso pet que está dentro de casa hoje, mais do que nunca, está mais exposto, está mais próximo, né, de compostos que podem ser perigosos, que às vezes estão em cima da mesa. E que muitas vezes o próprio tutor, sem saber, acaba oferecendo também, né, Carla? Chocolate, uva e uma série de outros alimentos. É verdade, existem vários alimentos que são tóxicos e que a gente consome, né, no nosso dia a dia, sem saber que pode fazer mal para o nosso pet. Eu vou listar alguns aqui para vocês, já alguns podem até ser cartinha repetida, mas é interessante a gente repassar. Então, chocolate preto, né, e cupuaçu contém uma substância chamada teobromina. Essa substância pode causar alterações cardíacas, como arritmia, disfunção do sistema nervoso central, pode causar alterações de urina e de respiração, e também pode causar convulsão. É claro que tudo isso é dependente da dose ingerida, né? Mas o que a gente sabe é que uma pequena dose aí de 1 grama por quilo já pode fazer um estrago e fazer com que o pet tenha uma intoxicação de fato, né? E os chocolates que contêm mais cacau são os mais perigosos, mas não quer dizer que o chocolate branco não faça mal. Ele não contém esse composto, mas ele contém muita gordura, que também pode fazer mal para o pet em outros aspectos. Então, o chocolate preto ou marrom, aqueles 70%, 60%, né? Todo tipo de chocolate preto deve ser evitado. E também tem a cebola e o alho, que contém um composto chamado disulfeto de alipropila e a alicina. São 2 compostos que não são bem aceitos, não são metabolizados pelos nossos pets, também dose dependente, mas a gente ainda não acha uma dose segura por peso, por quilo para os nossos pets ingerirem. Então, eu não recomendo a oferta de forma nenhuma, nem de alho, nem de cebola, nem desidratado, nem sob tempero, nem nada. Então, são compostos aí que podem realmente fazer mal e eles atingem as vias hematopoéticas, eles causam hemólise, podem causar anemia, podem causar fraqueza, hipotensão, taquicardia. Então, a gente deve evitar também alimentos temperados com esses temperos, tá? Temos também a abacate, com um composto bastante interessante chamado persina, que é presente no caroço e na casca e também na polpa. Embora alguns papers digam que não existe na polpa, a gente sabe que muitos cães passam mal quando ingerem abacate. São alterações digestivas, como vômito, diarreia, e muitos que consomem abacate moram em sítio. E muitas vezes o tutor não está vendo, né, qual é o aspecto desse vômito, dessas fezes, então acaba passando muitas vezes desapercebido. Mas a recomendação também é que evite esse tipo de fruta. E as uvas de todos os tipos, formas, cores, com semente, sem semente, uva passa, a famosa uva do arroz e do panetone também deve ser evitada, pois elas contêm uma substância que não foi ainda bem estabelecida, mas que causa lesões renais,
que vão desde a anúria, né, a não produção de urina, ou mesmo a oligúria, né, que é a produção pequena de volume de urina, aumento de cristais na urina, polidipsia como resultado também dessa disfunção renal, e as concentrações também são baixas, ou seja, ingerindo pequenas quantidades dessa fruta, o PET já pode apresentar distúrbios renais. Então, a recomendação é não oferecer de forma alguma. Existem também outros compostos, como xilitol, pimenta, tomate verde, macadâmia, carambola, que devem ser evitados e também podem causar alterações digestivas e alterações tóxicas, e que muitas vezes vão de sintomas como hiporexia, mal-estar, prostração, perda de apetite, a evoluções mais graves, por exemplo, hematoquesia, convulsões, uma prostração mais severa e até alterações hematopoéticas e renais, como eu comentei. Então, são alguns compostos que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes em casa, que devem estar ali bastante distantes do alcance do nosso PET. Perfeito. Carla, você citou, né, alguns sinais que os pets podem apresentar em caso de intoxicação alimentar, mas como que a gente pode orientar os tutores em relação a isso? Como que a gente pode falar que esse sim é um sinal de alerta? Muito bom, Jade. Geralmente, as alterações, elas são emergências, né? Porque quando a gente já identifica algum sintoma, é porque esse composto já foi absorvido e já está refletindo aí em algumas alterações metabólicas desse PET. E vão variar de meia hora a 12 horas, né, pós-ingestão. Então, depende muito do composto. E tem também relação com a dose ingerida. Mas nas primeiras horas, se o PET apresentar alguma alteração, como prostração, alteração digestiva, alteração comportamental, ficar mais prostrado, ficar muito deprimido, ou o contrário, muito excitado, muito agitado, né? Alguns PETs, por exemplo, que consomem chocolate ou compostos com cafeína, podem ficar muito agitados e podem ter alterações aí mais graves. Então, a gente tem que sinalizar ao tutor para que, se ele observar algo assim, e se ele observar a falta de algum alimento, né, que provavelmente foi ingerido, já fazer o contato com o médico veterinário que acompanha o pet dele e se deslocar para a clínica para ter os primeiros socorros, né, que vão variar de acordo com o tempo de ingestão. Eu costumo falar que até as primeiras 2 horas é possível iniciar um processo ali de lavagem gástrica. Após esse período, fica um pouco mais difícil, porque geralmente o composto já foi digerido, já foi absorvido. Então, as medidas já são de proteção de mucosa, adsorventes, e compostos que vão ser antioxidantes, vão ser protetores hepáticos, renais e por aí vai. Mas é muito importante a supervisão. Um paciente que esteja, né, internado ou sob observação do veterinário nas próximas horas para a gente acompanhar. Rodar hemograma, rodar bioquímico para ver como estão as funções hepáticas, renais, eletrólitos e tudo mais. Isso é super importante. E não tentar nenhum movimento, nenhuma medida em casa. Muita gente tem aquela receitinha caseira de oferecer leite, ou oferecer água oxigenada, ou oferecer algo que faça o pet vomitar. Mas a gente sabe que alguns compostos, por exemplo, sabões que são muito ricos em soda cáustica, podem causar até mais lesão quando a gente estimula o vômito. E a água oxigenada também pode causar lesão quando a gente oferece via oral. Por isso que os pets vomitam, porque ela é irritativa. Então, tomar bastante cuidado com essas medidas caseiras, né? Sempre buscar auxílio de um médico veterinário, ou por telefone, ou se deslocar, né, rapidamente para a clínica para os primeiros socorros, tá? Então, essas medidas aí de oferecer leite, ou estimular o vômito, ou oferecer algum alimento junto, podem inclusive atrapalhar e aumentar os riscos de uma intoxicação mais grave. Com certeza. E o tratamento suporte, o quanto antes, pode ser salvador, né? Com certeza. As primeiras horas são cruciais, né? Então, eu falo que as primeiras 12 horas vão direcionar qual é o caminho dessa intoxicação. Tanto é que a gente tem visto aí alguns pacientes que nas primeiras horas já estavam bem ruins, né? E evoluíram rapidamente. Quando a gente consegue acesso ao suporte, né? Seja para proteção de mucosa, para proteção das vias renais e hepáticas, a gente consegue melhorar muito mais essa excreção do produto, né, do composto tóxico, tá? E ficar de olho nos próximos sintomas, né, se antecipar a eles. É muito melhor se a gente tiver esse cuidado
o quanto antes. Agora, se você não estava em casa, se você, né, deu conta que seu pet comeu uma planta, existem várias plantas que são tóxicas, viu, Jade? A gente pode comentar aqui também. Eventualmente você chegou em casa, viu lá vários pedacinhos no chão, e seu pet prostrado, não sabe quanto tempo faz que ele comeu aquele produto, a recomendação é sinalizar ao veterinário e ir com ele o mais rápido possível para a clínica, para a gente monitorá-lo, né? Para, se for possível, avaliar via ultrassom, fazer uma avaliação de sangue nesse paciente, ter a espécie da planta que foi ingerida, são orientações bem importantes para a gente saber como conduzir, né? O que esperar daquela intoxicação. Acho super legal a gente citar um pouquinho sobre essas plantas, Carla. Normalmente, quando vem na minha cabeça, é sempre espada de São Jorge, mas a gente sabe que tem um monte, né? Além dela. Tem várias. A gente pode começar aqui, ó. Comigo Ninguém Pode, Costela de Adão, Azaleia. São super comuns aí nos grandes centros, né? Azaleia nas casas, são super bonitas as flores. Ficus, lírio, orquídea, tulipa, bico de papagaio, a espada de São Jorge, como você falou, os lírios, aquele lírio da paz também, samambaia, copo de leite, antúrio. Posso continuar? Tem uma lista grande aqui. Pode sim. Coroa de Cristo, famoso, aqueles espinhos, né, que ficam na frente das casas, muito comum. Hortênsia, avenca, violeta, todas essas são tóxicas. Eu não sei se eu comentei das orquídeas, também são tóxicas. É claro que se o pet não costuma mexer em planta, né? Às vezes você tem um pet em casa que não liga para isso. Agora, se é um filhote, o felino adora ficar brincando com as folhas, né? Brincando ali com o movimento, e você nota que eventualmente ele mordisca a planta, o caule ou a flor, isso pode já ser um indício, né, de que em algum momento ele vai ingerir, tá? Então, suspende, coloca numa região externa, em algum local que ele não tem acesso, ou se desfaz dessa planta mesmo para ficar tranquilo, tá? Mas as mais comuns aí que a gente costuma ver nas casas são samambaia, azaleia, violeta, orquídea, a Comigo Ninguém Pode, costela de Adão e espada de São Jorge, tá? Bico de papagaio é aquela vermelhinha, se não me falha a memória, é aquela vermelhinha de Natal. Então, também, na época de Natal, a gente sempre fica com a orelha em pé, porque é muito comum os pets virem aí com sintomas digestivos, de vômito, de diarreia, de alguma alteração digestiva, e tem o histórico de ter comprado essa plantinha para decorar a casa para o Natal e tudo mais. Então, se liguem nessas dicas, que logo, logo tem Natal, e a gente tem que ficar de olho. Muito bom, já que a gente está falando dos perigos que podem haver dentro de casa, em relação ao descarte de alimentos. Então, a gente fez lá uma refeição e deixa num lixo, às vezes não só de fácil acesso para os nossos próprios pets, mas para um animal em situação de rua e tudo mais. Que cuidados que a gente precisa ter, Carla? Excelente, Jade. É muito importante a gente se preocupar também com o destino que a gente dá para os alimentos que, né, enfim, a gente descarta, né? Porque os animais de rua muitas vezes buscam esses alimentos e podem passar mal também. É importante que a gente coloque, né, em saquinhos bem, bem fechados, se possível, em potinhos, quando vai descartar por exemplo, uma comida temperada, uma carne com ossos. Tenta isolar, deixar isso de uma forma que ele não consiga romper com facilidade, né? E o nosso pet também, porque eu conheço vários aí que costumam mexer no lixo, buscam fontes de alimento, ou por recreação, ou por fome mesmo, né? Alguns gulosos por aí buscam outras fontes de alimento e podem se intoxicar ou ter algumas alterações graves digestivas, ingerindo ossos, ingerindo alimentos temperados. Até mesmo carvão de churrasco, ele pode causar alterações digestivas não tóxicas, mas digestivas graves, né, como pancreatite, duodenite, por conta da concentração de gordura. Então, quando for descartar aquele material que sobrou do churrasco, aquela gordurinha, aquele alimento temperado, coloca numa embalagem com uma dificuldade maior para ser descoberto, para ser rasgado, e envolve isso bem, coloca bem fechadinho, para que o animal não tenha acesso, não consiga ingerir, tá? Essa é a recomendação. E caso, né, tenha acontecido, viu ele comendo, a recomendação é sempre a mesma. Observa qualquer alteração digestiva, comunica o médico veterinário e segue para suporte. Excelente. Você comentou de ossos, me lembrou carne crua. Carne crua nem pensar, seja do que for, né?
Olha, eu sou uma veterinária que não recomenda. Tem alguns conhecidos que recomendam, que fazem indicação de dieta crua com ossos. Eu, Carla Maion, não recomendo e argumento por isso. São alimentos altamente contaminados, né? Visto que estamos num país ainda de terceiro mundo, que não tem fiscalização completa em todos os pontos de venda, em frigoríficos e tudo mais. Então, a gente tem ainda uma matéria-prima que tem alta concentração de contaminantes. E esses contaminantes também podem causar alterações graves digestivas, né? Desde gastrite, aduodenite, colite e às vezes uma alteração que pega realmente todo o trânsito gastrointestinal, levando a hepatotoxicidade, eventualmente outros órgãos acometidos. Então, a dica é: não ofereça carne crua. Se for oferecer, com prescrição do médico veterinário que já acompanha seu pet, e se for realmente necessário, ossos, então, nem pensar, né, Jade? Eu sou super contra e tenho aval aí de muitos odontologistas junto comigo, gastroenterologistas junto comigo, cirurgiões junto comigo, porque a gente sabe que esses produtos causam realmente lesões graves, tanto em cavidade oral, quanto em todos os sistemas digestivos, né, os segmentos digestivos, que muitas vezes precisam de auxílio emergencial via cirúrgico, via endoscopia, e que pode levar a sequelas para a vida toda do pet, né? Então, não recomendo. Ossos crus, ossos cozidos, carnes cruas, não estão aí indicados para os nossos pets, salvo raras exceções, e que tem alguém que está ali recomendando, carimbando, e que, se acontecer algo, vai ser responsável por isso. Muito bom. E em relação ao armazenamento de ração mesmo, né? De comida destinada para os nossos pets. A gente sabe que, às vezes, dependendo de como aquilo fica exposto, pode também causar problemas graves, né? Bem, o armazenamento é super importante também, visto que os alimentos secos e úmidos podem sofrer alterações por umidade, fermentação, atração de vetores, por exemplo, formigas e outros animais, outros insetos que podem contaminar esse alimento. Então, é super importante manter a embalagem sempre bem fechada, longe de focos aí de luz direta e de umidade. E se você observar que o alimento tem algum aspecto diferente de cor, de aroma, ou mesmo morfológico, você viu alguém mexendo ali, o interessante é que você faça contato com o fabricante e descarte esse alimento, tá? Então, se observar alguma alteração de odor, de cor, de movimento, né, que te chame a atenção, o interessante é descartar esse produto. Agora, os alimentos úmidos precisam ficar condicionados em geladeira depois de abertos, né? Então, a gente sabe que o tempo de vida útil desses produtos é bem mais curto, em torno aí de 3 dias, 2 dias, e caso você não vá utilizar todo o produto, pode ser congelado para manter mais tempo de validade, mas também, salvo exceções, se tiver exposto no ambiente, não deixar por mais de 1 hora, porque ele também pode sofrer fermentação, pode azedar, e o pet pode consumir um produto que não está em boas condições. E aí as consequências são digestivas, né? Vômitos, diarreias, indisposição abdominal e por aí vai. Então, esse tipo de contaminação, né, ou de fermentação do produto também traz consequências ruins. A gente tem que sempre salientar que o armazenamento é tão bom quanto a segurança que o fabricante oferece na composição, né? Falando de produtos destinados para animais, né? Recentemente a gente tem ouvido falar muito sobre um determinado componente usado na alimentação humana e animal que pode ter gerado alguns quadros de intoxicação. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Legal. Esse assunto virou uma grande polêmica, né? Na verdade, o componente que provavelmente intoxicou alguns animais é o etileno glicol, não é o composto utilizado em alimentos humanos e pets. O etileno glicol, ele é um anticongelante, ele é utilizado em maquinários, ele é utilizado para resfriar os motores, né? Pode ter havido uma contaminação por uma falha da máquina? Pode, não temos ainda essa informação bem estabelecida, mas também pode ter uma alteração aí de matéria-prima pelo fornecedor, e então, ao invés de oferecer o propileno glicol, que é utilizado na indústria como umectante, e ele é autorizado para isso, e ele é um componente seguro para uso na indústria de alimentação humana e pet, propileno glicol, ele pode ter sido erroneamente
trocado pelo etilenoglicol, que é tóxico e não é indicado para consumo nem humano nem de pet. Então, podemos aí extrapolar, né, o que a gente está ainda aguardando pelos laudos, principalmente do Ministério da Agricultura, é que haja uma falha aí do fornecedor ou mesmo a contaminação dentro do maquinário. Mas é algo extremamente isolado, pontual, que não costuma acontecer, porque realmente é muito grave. E muitos estão confundindo os nomes dos compostos, né? Eu sei que são parecidos, mas são completamente diferentes. E o que hoje o Ministério tem aplicado nas indústrias é uma vigilância, uma fiscalização dos lotes de propilenoglicol, para realmente averiguar se eles são verídicos, se eles são realmente propilenoglicol, se eles estão seguros para que as indústrias continuem produzindo seus alimentos. Mas o etilenoglicol é este que é tóxico, extremamente perigoso, e está longe de qualquer fonte aí de indústria que tenha conhecimento e tudo mais. Provavelmente foi um acidente ou um erro grave aí de um fornecedor que está sendo investigado ainda. E as consequências dessa intoxicação são bem graves, né? São rápidas, levando a lesão renal aguda, anúria e falência desse órgão. Então, os PETs evoluem de forma muito rápida nas primeiras 24, 36, 48 horas, né? E evoluem também com alterações cardiopulmonares, né? Com disfunção respiratória por acidose metabólica, podem ter necrose tubular, né, das vias renais, e levando aí até a precipitados de cristais do tipo oxalato de cálcio, tanto em rins quanto em pulmões, em alguns vasos. São alterações muito graves e muito pontuais desse princípio, né, desse composto. Então, o que a gente conhece, o que a gente tem acompanhado de necrópsia e de relatos, né, dos casos, é que eles evoluem rápido, também podem ter alterações neurológicas importantes, como paralisia, edema cerebral. Então, é realmente uma intoxicação grave, pontual, isolada, e que vai deixar a indústria cada vez mais de orelha em pé e mais atenta, né, a todos os fornecedores, a toda a manutenção de maquinário e tudo mais, para que isso não aconteça. Lógico, né, que a gente não quer que isso aconteça, não é algo programado, mas que vai ter muito mais atenção daqui para frente. E mais cedo, antes de gravar, a gente estava comentando sobre isso, né, que muitos clientes têm procurado a gente para falar sobre esse tema. Qual a orientação que você tem dado para os seus em relação a isso? Bem, os meus clientes estão assim super preocupados e ao mesmo tempo tranquilizados, porque eu tenho passado essas orientações para eles. Nós fizemos recentemente um evento para orientação de tutores e lojistas, porque esse assunto gerou muita dúvida, né? Muita insegurança na população e nos varejistas. Então, é muito importante que a gente leve informação. E sempre que me perguntam, tanto em rede social quanto no consultório, eu oriento dessa forma que eu conversei com vocês. Então, existem dois compostos completamente diferentes, completamente, um seguro, o outro totalmente proibido, e que a gente não deve fazer essa relação direta, né? Então, um acidente, uma coisa pontual, uma coisa totalmente isolada, que infelizmente, né, contaminou um lote grande de produto, mas que a gente já consegue identificar os produtos, já consegue identificar os cuidados que o tutor deve ter, enfim. Então, eu acho que hoje a informação corre super rápido e está todo mundo em alerta. Mas não passar a um sensacionalismo, né, um desespero, um descontrole da situação, né? O propilenoglicol, ele é um umectante, ele deixa o petisco, o produto, macio, ele atrai umidade, então é isso que ele faz, tá? Ele é um aditivo permitido tanto em alimentos de consumo humano quanto PET. Então não confundam esse tipo de composto, tá, gente? O que o MAPA tem feito agora é investigar se os lotes de propilenoglicol são realmente propilenoglicol, para evitar que haja algum erro aí de fornecimento, tá? Mas sem alarme, sem desespero. Realmente é importante a gente conscientizar e estar atento ao que vem no produto, mas fiquem tranquilos que, por enquanto, as informações que nós temos são essas e a gente vai sempre dando update para todo mundo. E é o que eu tenho feito com os meus clientes, né? Atenção dobrada, mas sem aquele alarme e o desespero.
Com certeza. Já que você citou o mapa, como você acha que a gente, como médico veterinário, pode ajudar o mapa a identificar problemas diversos que tenham relação com a alimentação animal? Bem, a notificação, né, Jade, é super importante quando a gente identifica algum problema, notificar o mapa, né? Colocar isso em números, colocar isso em notas que fazem com que eles consigam numerar e fazer uma estimativa, uma estatística do que está acontecendo. Aí sim chegar no ponto que pode ser um ponto de maior atenção, por exemplo, uma fábrica ou um princípio ativo, o que está acontecendo. Quando a gente não notifica, quando a gente não conta, né, tanto para o mapa quanto para a prefeitura, alguns órgãos aí que regulamentam, a gente não tem como pedir uma medida deles. Então é muito importante que a gente notifique, que a gente vá, né, a fazer contato com essas vias de comunicação para que eles saibam do que está acontecendo. É muito importante o tutor também conhecer um pouquinho de rótulo, perguntar dos compostos, perguntar para o médico veterinário, buscar produtos que sejam realmente matérias-primas mais naturais, menos conservantes, né? E a gente sempre bate nessa tecla. Mas dentro da indústria, muita coisa é permitida porque realmente não faz mal. Mas ainda assim, se a gente puder oferecer produtos cada vez mais isentos de aditivos, é melhor, né? A gente sabe disso. Então, tomar esse cuidado, ler um pouquinho mais de rótulo, escolher melhor os produtos que compra para o seu pet e perguntar sobre esses princípios aí que podem eventualmente confundir a nossa cabeça, né? Como consumidores, devemos notificar quando algo passar ali um pouquinho do normal. Então, conversar com o fabricante, conversar com o ministério, conversar com os órgãos que fiscalizam, é super importante, né? Eu acho que a gente tem que ter essa abertura, esses canais de comunicação, porque senão a gente acaba não tendo um feedback interessante, né? Tudo que a gente consome precisa ter um controle muito bem feito de qualidade. E quem cuida disso são esses órgãos. E então, esse canal de comunicação é super importante. Acho que esse é um ponto super importante mesmo, Carla, porque às vezes a gente acaba deixando para lá, né? E é nosso papel como médico veterinário, com certeza, estar junto a esses órgãos para poder monitorar, né? E saber o que está acontecendo de fato. Exatamente. Assim como a gente notifica alguma doença, né, que é de obrigação que a gente faça notificação, leishmaniose, raiva e tudo mais, então a gente precisa notificar também quando algo não vai bem com a indústria aí de pet food, de snacks, né, de suplementos e tudo mais. Então a gente precisa estar atento a isso como médicos veterinários e também como consumidores. Acho que é válido também o pessoal que acompanha, que faz compra, ficar de olho em cima disso também. Verdade. Carla, quero muito agradecer sua participação. É sempre muito bom receber você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Jade. O papo foi super gostoso hoje, foi rápido, mas acho que a gente trouxe bastante informação aí para o pessoal. E claro, né, a lista de tóxicos é super grande, depois vocês vão ter acesso a isso no material do VetSmart, então fiquem ligados. E quem tiver dúvida, se não conseguiu captar aí todas as informações ou ficou com alguma outra dúvida que quer me perguntar, vai lá no Instagram, no @vet_nutri, me chama, me conta qual que é o seu ponto aí de atenção, que eu vou te ajudar com certeza. Muito, muito obrigada pelo papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E atenção a esses alimentos e compostos tóxicos. A gente que agradece, Carla, foi ótimo mesmo. Esse foi um episódio original VetSmart. Para mais conteúdos como esse, acesse o nosso site ou aplicativo. Até a próxima.